Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral, mais uma vez ao vivo, e a gente vai tratar hoje o assunto que é muito importante. A gente está vivendo aí eu não sei se eu chamo de ataque, não sei, mas a realidade é que o Brasil passa por reformas, né? A América Latina passa por reformas e o mundo também tem dado aí a sua contribuição para essas reformas que têm acontecido constantemente. Bom, a gente vai tratar hoje da reforma trabalhista, obviamente que depois a gente vai tratar também, numa outra oportunidade, talvez semana que vem, da reforma previdenciária, que agora já está aí para entrar em vigor a partir do dia 19, e a gente precisa tratar dos assuntos que vão mudando ao longo do tempo, as relações, né, de empregado, né, de patrão e empregado, essas relações que são cada vez mais voláteis, e eu coloquei o tema 4.0 hoje porque é muito importante também entender um pouco do que está acontecendo no sentido de volatilizar e até enfraquecer mesmo, né, as relações trabalhistas. Então, pensar num mundo novo, pensar numa forma nova de ação, pensar que as relações de trabalho estão se transformando para uma relação de empreendedorismo, né? Não é à toa que o mundo das startups estão aí. É muito importante. Eu acho que quem está discutindo isso já está saindo na frente há muito tempo. E trazer as pessoas que estão envolvidas nisso, tanto na área do direito quanto também nas relações humanas, né, é muito importante. Para bater esse papo hoje, eu trouxe aqui a Ana Vaz, minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Deu aula para mim também de prática 3, né? Então todo mundo já passou por esse sofrimento, né? Não dói também, não machuca nem nada, mas é sofrido, né? Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, boa tarde, agradeço muito pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Tati, seja muito bem-vinda. Tatiele, doutora Tatiele. Não, que isso, nós já somos íntimos. Isso, seja muito bem-vinda, é um prazer. Obrigada, né? Obrigada pelo sócia convite. da Clarissa, que faz a agenda aqui Sim. do programa, e é uma grata surpresa assim, para todo mundo, né, que está envolvido com isso, não só com a Cultura Geral, mas com a TV Banqueta, com essa coisa de construir um mundo pelo cooperativismo, né? Eu acho que isso é muito importante. Seja bem-vindo. É um prazer, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Ô, Ana, vamos começar esse bate-papo. O que a gente pode entender da reforma trabalhista e como é que ficam as relações de trabalho daqui para frente? Bem, a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. Vai fazer um ano agora, dia 12, 2 anos, na verdade, que ela entrou em vigor. E o que a gente verifica das decisões dos tribunais, da doutrina e dos estudos que a gente tem no dia a dia, é que há efetivamente uma precarização dos postos de trabalho. De forma que o legislador ele tem uma tendência a dar preferência à lei de mercado. O empresário se sente tolhido quando ele vê a folha de pagamento e a quantidade de tributos que incidem sobre essa folha de pagamento. Então, ao invés de fazer uma reforma tributária que desonere o empregador, o legislador, resolveu suprimir direitos dos empregados a fim de diminuir a incidência a fim de diminuir os gastos do patrão com o empregado. É isso que nós estamos vivendo hoje. Em relação à reforma trabalhista, existem alguns pontos que nós podemos observar que causam uma dificuldade muito grande, tanto para o empregado entender, quanto para as pessoas interessadas na matéria mesmo entenderem, que são os seguintes. Supressão de intervalo. Antes a gente tinha que pagar 1 hora extra ficta para o empregado, por exemplo.
você tinha que fazer 1 hora de intervalo. Você fazia só 15 minutos. Esses 15 minutos que eram feitos, eles eram desconsiderados e o patrão tinha que pagar o período todo, acrescido de 50%, com natureza salarial. Após a reforma trabalhista, serão pagos apenas os minutos suprimidos com natureza indenizatória. Isso gera uma redução do direito do empregado, obviamente, mas para o empregador sai mais barato. E isso foi uma pressão imensa que os empregadores fizeram para passar essa reforma. O que mais que a gente pode falar, Tati? Surgiu num momento econômico de desemprego, acho que foi uma tentativa do governo mesmo de flexibilizar as relações para tentar, né, conseguir uma taxa, um índice maior de empregabilidade, mas o que eu entendo particularmente que o que gera emprego são políticas econômicas fortes, né, e não alteração de lei como aconteceu. Eu concordo com a doutora Ana, né? De fato de muitos direitos, não só flexibilizou, como suprimiu, como ela mesma falou. Mas é uma tendência mesmo, né, de formas de contratações diversas, né? A exemplo do que ela falou, surgiu a questão também da pejotização, as empresas passaram a terceirizar por ser mais barato, né, para o empregador, e é o que a gente está vendo no mercado hoje mesmo. Essa ideia de pejotização, uma das coisas que nós já discutimos muito aqui, eu e o Lucas, por exemplo, às vezes ela pode acontecer de forma irregular. Sim. Né? E se ela acontecer de forma irregular, isso é bom que as pessoas que pensam em fazer isso se atentem para esse detalhe. Porque se for caracterizada a relação de emprego, é desconsiderada a pessoa jurídica. Exatamente, né? Betão. A gente viu com a reforma um número crescente de empresas que passaram a pejotizar, né? Pejotizar, vamos explicar o que é. É pedir para a pessoa virar uma pessoa jurídica, no caso. E fizeram das mais diversas formas e acabou que, eu acredito que foi um tiro no pé mesmo, porque tentou fraudar uma relação de trabalho, dando um novo contorno, mas que de fato caiu no comum, que é justamente a questão do direito do empregado mesmo, de ter o vínculo, né? Foi uma forma de fraudar, mas os requisitos para a relação de emprego, eles existiam, né? E aí é descaracterizado mesmo. E isso foi mantido. O artigo 9º da CLT, que trata do princípio da primazia da realidade sobre a forma, ele não foi alterado. Exato. Então, verificada qualquer tendência a fraudar, obstruir ou impedir a aplicação das leis trabalhistas, essa tentativa ela é nula de pleno direito. E é o que acontece com a pejotização. Por exemplo, não é nem o caso de pejotização, mas o caso da terceirização. Da pejotização também, né? Por exemplo, eu presto serviço para você hoje como empregada seletista e você me dispensa e me contrata como PJ em sequência. Pela lei da terceirização, que é a 6.019, a 6.019, você tem que ter um lapso temporal entre uma prestação, o fim de uma prestação de serviço e o começo de outra, de 18 meses. Se esse período não é respeitado, a fraude é clara e o tribunal, o judiciário, vai declarar a fraude, vai reconhecer o vínculo de emprego durante todo o período. É o que a gente chama de unicidade contratual. Essa nova relação que a gente está vendo também, estão falando agora de uberização do trabalho. Né? O trabalhador deixou de ser trabalhador e passou a ser colaborador. Né? Já começou com a nomenclatura. Mas essa nova relação de trabalho traz insegurança, principalmente para o meio jurídico, gente. Como é que vocês enxergam isso, assim, essa coisa assim, da uberização do serviço, do trabalho, que tem a ver com essa ideia da indústria 4.0, que é essa coisa da digitalização das relações, né? Como é que vocês enxergam isso? Tati? Bom, eu acho perigoso mesmo, eu enxergo com uma certa insegurança, até porque eu entendo que algumas formas de trabalho podem até acabar, né, com essa tendência. E eu fico muito preocupada, principalmente com a minha profissão, a gente vê isso na nossa profissão, né, Ana? Tem uma startup que está fazendo praticamente o nosso trabalho, né? Então, é complexa. Eu acho que se a gente não estiver preparado para essas novas tendências de mercado, vai ter um número muito alto de desemprego, né?
Principalmente porque com essa tendência as formas de trabalho são todas ligadas à tecnologia. Sim. E, enfim, é um cenário preocupante para mim. Ô, Ana, como é que relaciona o direito do trabalho e essas novas formas de relação? Então, recentemente nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior que disse que não há vínculo de emprego entre, por exemplo, o motorista de Uber e o aplicativo. Qual é a grande questão? Eu posso dizer porque eu já peguei um caso de um motorista de aplicativo que ele não tinha a carteira assinada, mas ele tinha uma série de obrigações para com o aplicativo. Por exemplo, se ele demorasse a fazer uma entrega mais do que 5 minutos, era descontado dele R$50. Nossa! Sério. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei em choque. Então, por exemplo, ele tinha um horário seccionado para trabalhar. Ele trabalhava, por exemplo, de 8 às 11, depois ele voltava a trabalhar de 3 às 7, que era o solicitado pelo aplicativo. Mas se ele demorasse para entregar ou se ele não chegasse no horário, ele ia sofrendo uma série de descontos. Então, ainda que a pessoa não tenha um vínculo trabalhista, um vínculo seletista, ela ainda tem que ter alguns respaldos da lei. Até porque é uma relação de trabalho. Não é uma relação de emprego, mas é uma relação de trabalho. Uhum. E a gente verifica que, nesses casos, a precarização do posto de trabalho, das condições de trabalho, isso vem aumentando exponencialmente desde a reforma trabalhista. Porque a gente pensa num motorista que dirige 12, 14 horas num dia para conseguir um salário de R$3.000, R$4.000. Um salário não, é um rendimento de R$3.000, R$4.000. Mas e o cansaço e o risco que essa atividade vai gerar para essa pessoa? Porque depois de dirigir por 14 horas, você está cansado. A chance de se envolver num acidente, de acontecer um acidente, isso aumenta. E quem vai tomar conta desse empregado? Porque quando você é empregado, o seu empregador ele tem responsabilidade objetiva em relação a qualquer dano que você sofrer, a não ser que seja culpa exclusiva da vítima. Mas caso contrário, a responsabilidade é do empregador. Então ele vai pagar um dano moral, um dano estético, eventualmente pensão, se acontecer uma incapacidade, e tem a previdência, porque se você é empregado, você é segurado obrigatório da previdência. Então você está resguardado. Essas pessoas que trabalham nesse chamado uberização, elas são autônomas, então elas têm que recolher a contribuição previdenciária como autônomo, e a maior parte não faz isso. Tem que ter seguro, óbvio, do carro, inclusive contra terceiros, mas ela tá desprevenida. Ela não tem nenhum tipo de respaldo do Estado se essas condições não estiverem preenchidas, quais sejam contribuinte individual da Previdência e seguro. E seguro quase todo mundo tem, mas a maior parte das pessoas não paga a contribuição na Previdência. Ô, Tati, as pessoas estão virando escravas de si mesmo? Pensando assim que essa pessoa está pensando que ela está trabalhando por conta própria, mas na realidade ela não está? Exatamente. É engraçado pensar isso, Betão. Eu nunca parei para pensar, mas é isso mesmo, é escravo de si mesmo. Porque como o risco empresarial, o risco da atividade é todo dela, né? Igual a Ana citou o caso do Uber, ela que assume o risco no caso de um acidente, né? Não tem um empregador por trás. A questão previdenciária também, que ela citou, que é muito importante. As pessoas não estão preocupadas com isso e só vão perceber o mal que causou quando chegar na idade para aposentar. Então, de fato, a gente fica muito habituado no trabalho, né? Nos e acaba resultados, exatamente, e esquece do que é fundamental no caso. A cultura geral tem essa é a oportunidade de a gente pensar aqui dentro. Né? Ana, traz um certo medo essa quantidade de reformas que tem acontecido, e não só por segurança jurídica, patrimonial, mas traz um certo medo por a gente não estar sedimentado, a gente não está andando num terreno mais seguro, assim, mais firme. As reformas, elas são necessárias porque o direito evolui. Na verdade, o convívio, a sociedade evolui. As relações o direito é evoluem. dinâmico também. Sim, e é necessário que existam reformas.
O problema é como essas reformas estão sendo efetivadas. São todas a toque de caixa, talvez sem um estudo necessário, assim, para que a gente consiga ter um mínimo de conforto. Porque, por exemplo, a reforma trabalhista foi trabalhada dentro de um ano e os impactos dela vão começar a ser verificados agora. Por exemplo, as prescrições intercorrentes no processo do trabalho começam agora. A partir do dia 12 vai começar a ter processo trabalhista sendo extinto por prescrição intercorrente, que era uma coisa que não existia. Mas em relação a essa questão da segurança jurídica, Betão, que você me perguntou, eu posso dizer que o advogado está sendo muito desafiado. Muito. Porque você tem que estar se atualizando cada dia mais e procurando novos temas. Mas é um espaço que, se a pessoa quiser estudar, se o indivíduo profissional quiser estudar, ele vai ter muito mercado. Mas para o cidadão que é efetivamente afetado por essas reformas, a gente não sabe o que vai ser. Eu te falo pessoalmente, a reforma da Previdência, essas regras de transição, a própria reforma trabalhista, você não tem assentamento ainda dos tribunais, ainda não foi decidido, não foi pacificado, tudo está sendo discutido e a gente não sabe como vai ser resolvido. Uhum. Então, eu entro com uma ação trabalhista hoje sem saber como o tribunal vai decidir a respeito de determinado tema. E qual que é o problema? A reforma trabalhista cancelou uma série de súmulas do TST. Só que, ao meu ponto de vista, qual é o grande problema? Essas súmulas foram canceladas. A reforma trabalhista ainda não está pacificada. Então eu vou ter uma decisão numa vara X diferente de uma vara Y. Isso vai me gerar uma insegurança jurídica imensa. Aí o tribunal, são várias turmas. Cada turma pode decidir de uma forma em relação à mesma matéria. Até chegar no TST, o TST achar um número X de recurso para fazer um incidente de resolução de demandas repetitivas até essa ação ser pacificada. Quando o assunto for pacificado, a quantidade de decisões diferentes que você teve para uma mesma matéria. É difícil explicar para o cliente, Betão. Difícil chegar e explicar para o cliente como. Na realidade, o Lucas falou uma coisa, ninguém procura um advogado porque está querendo só desabafar. Quem procura um advogado está querendo resolver um problema. Aí você vai tentar explicar para ele, vai criar um problema maior. E pior com essa divergência, né, de decisões, então fica complicado mesmo, né? Eu não decidi de um jeito. É uma insegurança jurídica. Eu sinceramente acreditei que com o decorrer do tempo isso fosse melhorar, fosse ficar mais claro, mas de fato ainda gera uma insegurança jurídica militar no direito do trabalho, né? Por causa dessa reforma. E como é que você vê o trabalhador? Você que está no dia a dia na Justiça do Trabalho, como é que você vê a situação do trabalhador e ele está muito inseguro? Cada vez mais direitos são infringidos. Está assim, muito insegura a situação. Eu vi semana passada mesmo no meu escritório várias pessoas relatando que não tinham carteira de trabalho assinada. Então, assim, que é um direito mínimo, né? Uma garantia elementar, uma coisa básica, né? Então, infelizmente, claro que a reforma veio com a tendência mesmo de flexibilizar essas relações, mas o que a gente vê é que graves infrações ainda têm acontecido, né? E acho que pela questão do legislado, né, sempre falavam isso, os empregadores, né, sempre falam, o legislado ele não se sobressai sobre o negociado, que é uma tendência nova da reforma trabalhista. Mas o que a gente vê não é assim. Como a doutora Ana mesmo falou, o artigo 9º ele não foi revogado, né? Isso, se existem os requisitos da relação de emprego, a relação existe, o vínculo de emprego existe, né? Mas o que a gente vê é que realmente está tendo muitas infrações ligadas a direitos básicos. Ana, para terminar, tá vendo que não dói nada? Não dói. Quando você ouve falar que as pessoas estão preferindo menos direito e mais emprego, como é que você enxerga? Olha, eu vou falar dentro da nossa pauta, que é a questão da indústria 4.0. E a reforma trabalhista, é claro. A reforma trabalhista ela trouxe algumas distorções em relação à nossa antiga relação de trabalho. Por exemplo, o empregado autônomo. Você chegou a dar uma olhada nisso? Salvo engano, é o artigo 442 da CLT que fala do autônomo dentro da CLT. É possível agora que as empresas contratem autônomos
com RPA, né, Registro de Pagamento de Autônomo, para trabalhar dentro da empresa. E tem o teletrabalho também. Mas como que uma pessoa abre mão de direitos para ter emprego? Num país com 13 milhões de desempregados, já não tem emprego. O que a gente vê efetivamente acontecendo é a deteriorização das condições de trabalho. Você vai trabalhar mais, você vai trabalhar por mais tempo, você vai ter, talvez, o mesmo salário na carteira, mas o seu intervalo não vai ser respeitado. Algumas normas de convenção coletiva já começaram a reduzir alguns direitos. Por exemplo, convenção coletiva agora pode adequar questões relacionadas a adicional de insalubridade, que é um absurdo. Porque uma pessoa que trabalha e tem direito a receber adicional de insalubridade é porque os agentes a que ela está exposta durante o horário de trabalho vão causar um prejuízo futuro à saúde dela. Aí vem uma convenção coletiva e pode enquadrar, entre aspas, uma atividade como insalubre, grau de insalubridade. Isso é um absurdo, porque a pessoa está deixando de receber um percentual hoje para manter o trabalho, mas e a saúde dela? A saúde do empregado está sendo efetivamente precarizada. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer o programa ao vivo com essas duas pessoas maravilhosas. Obrigado, Tati. Obrigado, Ana. Obrigada. Estaremos de volta amanhã falando um pouco sobre os direitos da personalidade e essas novas relações sociais. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020. Prova 30 de novembro. Inscreva-se. unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.